Boa noite. Nós vamos começar agora mais uma aula de bioinformática. Nós estamos terminando a disciplina e falta só alguns poucos tópicos para vermos na disciplina, tá? Então eu vou compartilhar aqui a minha tela e vou mostrar uma apresentação de slide com o conteúdo da aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre ciência ômica, tá? Então, eu coloquei aqui ciência ômica, e eu coloquei o termo ômica é derivado do sufixo oma, que significa conjunto de. Então, a ciência ômica é um ramo da ciência de bioquímica que estuda o genoma completo ou parcial de um organismo. Então, como o próprio nome está dizendo, ciência ômica. Então, ele estuda o genoma de um organismo, tá? De uma forma completa ou de forma parcial. Estuda também a estrutura e a função dos genes, a interação de genes e proteínas, como que é feita a interação entre os genes e as proteínas, o estudo do genoma completo de micro-organismo, também chamado de metagenômica. Então, é isso que nós vamos, esse tema que vai ser o tema da nossa aula de hoje, ciência ômica. E o que a bioinformática tem de ligação com essa ciência ômica, ou o que a bioinformática pode contribuir para a ciência ômica nos dias de hoje, né, nos dias atuais. Então, eu coloquei aqui, através da genômica, um determinado organismo tem seu DNA sequenciado e mapeado, o que significa dizer que sabemos a sequência do DNA e onde estão localizados os genes do organismo. Nós já vimos isso nas aulas anteriores e vocês também sabem melhor do que eu que hoje em dia já foi até mapeado o genoma humano. Então, nós temos conhecimento da sequência do mapeamento genômico do ser humano e não só do ser humano, mas de diversos organismos que hoje em dia nós conseguimos fazer ou identificar a sequência genômica. Aí eu coloquei aqui, mas há um pequeno problema a ser resolvido. Como avaliar todos esses resultados? Então, é aí que entra a bioinformática. A bioinformática vem com ferramentas computacionais para facilitar o estudo desse mapeamento genético. Então, imagina os milhões de sequências genômicas que existem. Então, o homem, sem o uso de tecnologia, sem o uso da ciência da computação, ele não conseguiria fazer o estudo desses milhares, bilhões de sequências genômicas disponíveis. Então, a bioinformática vem para isso. Ela vem para facilitar e vem para tornar possível o estudo dessas sequências genômicas. Então, eu coloquei aqui, a bioinformática é um campo interdisciplinar, interdisciplinar, que envolve ciência da computação, estatística, biologia e química, entre outras, e a utilização de grandes bancos de dados para analisar e interpretar esses dados biológicos. Como nós já vimos nas aulas passadas, a utilização dos bancos de dados biológicos, né? Nós já discutimos sobre isso, nós falamos sobre o que são esses bancos de dados biológicos, conhecemos principalmente o GenBank e citei alguns outros para vocês. Aqui é só uma figurinha para descontração mesmo, depois vocês dão uma olhada nessa figurinha. E aqui eu coloquei bioinformática. Propõe novas formas de ciência baseada na experimentação in silico. Esse processo está intimamente relacionado à inovação tecnológica que é conseguido unindo-se a biotecnologia e a bioinformática. Então, primeira coisa,
O que é experimentação in sílico, né? É aquela experimentação que usa a simulação através da ciência da computação. Então, eu uso a tecnologia, eu uso a engenharia computacional, eu consigo fazer simulação. Então, eu tenho várias sequências, por exemplo, e eu consigo simular a interação entre essas sequências. Então, isso é uma experimentação in sílico, que é uma experimentação realizada através de uma simulação computacional. Aí eu coloquei aqui também, ó, a bioinformática promoveu-se, através da bioinformática, promoveu-se o desenvolvimento e o aperfeiçoamento das técnicas que permitiram os avanços dessas novas ciências ômicas. Então, sem a bioinformática, as ciências ômicas, elas ficariam sem sentido, porque as ciências ômicas, elas geram muitas informações, muitas sequências, muitos bancos de dados biológicos, e se não tivesse a bioinformática, não tivesse o uso da informática, da ciência da computação, para podermos manipular esses dados, essa ciência ômica, ela seria sem sentido. O ser humano não teria dado conta dessa quantidade enorme de informações. E nós temos outros termos aqui que eu preciso falar para vocês. O que é transcriptômica? Refere-se ao estudo das moléculas de RNA, né, formadas a partir do processo de transcrição. Vocês sabem que do DNA existem os RNAs, que são os RNAs mensageiros. Vocês já estudaram sobre isso e sabem até melhor do que eu sobre esse assunto. Então, a transcriptômica é a parte das ciências ômicas que estuda essa formação dos RNAs mensageiros e das transcrições proporcionadas por eles. A gente tem também a proteômica, que tem como objeto de estudo o produto da expressão gênica, as proteínas, e tem como objetivo o conjunto completo das proteínas. Então, como o próprio nome diz, a proteômica estuda as proteínas. É a parte da ciência ômica que estuda as proteínas. Depois, a metabolômica estuda as alterações na expressão de pequenas moléculas orgânicas denominadas metabólitos. E onde é que entra a bioinformática em tudo isso? O domínio da bioinformática cresceu em paralelo com a internet. Então, tudo que a gente fez esse semestre dentro da bioinformática, vocês perceberam que se não tivéssemos a internet, nós não conseguiríamos fazer as nossas pesquisas. O BLAST funciona através da internet, o GenBank funciona através da internet. Nós só conseguimos dados biológicos porque através da internet. Então, a bioinformática está intimamente relacionada com a internet e a troca de dados e a troca de informações sobre os códigos biológicos e computacionais. Aqui, ó, eu coloquei 2 slides seguidos que são de sites disponíveis. Todos esses sites, eles tratam sobre a bioinformática. Então, se vocês quiserem darem uma pesquisada, ó, eu tenho 2 slides aqui só de sites que tratam da bioinformática. Quem quiser pesquisar mais alguma coisa, existe uma infinidade de informações que inclusive, nós não estudamos, nem daria tempo de estudar nesse semestre. Então, fica aqui a dica para vocês darem uma olhada em alguns desses sites.
A bioinformática, ela disponibiliza de vários recursos, né, para auxiliar a ciência ômica. Vocês já ouviram falar do PubMed, que tem mais de 15 milhões de artigos científicos. Além desses dados publicados em formato de artigos, também existem bancos online, bancos de dados, como a gente viu o GenBank. Né? Então, tem banco de dados contendo informações sobre interações moleculares, vias metabólicas, caracterização de genes, compostos químicos, estrutura proteica, doenças e organismos. Então, o PubMed é uma ótima plataforma para vocês pesquisarem, para vocês conseguirem informações dentro da biomedicina. E o que eu tenho que mostrar aqui para vocês, dois termos, o text mining e o data mining. O que é o text mining e o que é o data mining? Quando nós vamos fazer uma pesquisa dentro da área de ciências ômicas, qualquer área dentro da bioinformática, existe uma técnica que chama text mining. O que é isso? Vai procurar na internet, é uma ferramenta que procura na internet textos que são relacionados. Então, procura em sites. Então, existe, por exemplo, uma expressão, um texto, e ele procura em vários sites fontes, né, de pesquisa que tenham esse mesmo texto. Então, ele procura fontes que têm esses textos relacionados. Então, ele procura, por exemplo, câncer de mama. Aí, ele vai procurar em vários sites textos relacionados a esse tema. Então, por isso que é text mining. Então, eu vou, um determinado texto, eu vou fazer a procura e eu vou achar, eu vou ter resultados de vários sites relacionados com esse meu texto. E eu tenho também o data mining. É a mesma coisa, só que o texto eu procurava por texto e aqui eu procuro por data. Por data que eu falo, não é data de data numérica, é data de dados, né? Então, eu procuro por dados. E esses dados vão estar relacionados. E ele além de achar esse dado que eu estou procurando, então, eu coloquei aqui, data mining é o processo de explorar grandes quantidades de dados à procura de padrões consistentes, como regras de associação ou sequências temporais, para detectar relacionamentos sistemáticos. Então, naquele mesmo tema, vamos supor que nós estamos procurando sobre câncer de mama. Aí, eu tenho dados, idade, eu tenho genética, eu tenho, por exemplo, uso de cigarro. Então, esses dados eu vou procurar dentro desse mesmo tema padrões consistentes. Então, será que esses dados que eu acabei de falar, idade, a genética, está relacionado com esse tema que eu falei de câncer de mama? Então, isso que é data mining. Eu vou procurar por dados relacionados. Aí eu coloquei aqui de novo, data mining é uma das novidades da ciência da computação, que utiliza vastos repertórios para tentar descobrir se há algum conhecimento escondido neles. Então, ele pega um tema e vai procurar e procura dados relacionados a esse tema. E vasculha para ver se tem algum entre esses dados, alguma coisa que ainda não foi falada. Isso que é o data mining. Então, esses dois termos é bastante importante dentro da bioinformática. O text mining e o data mining. O text mining procura por textos, né? Expressões. E o data mining procura por dados. Outro recurso da bioinformática também é o sequenciamento do DNA
e a genômica. Isso aí nós já falamos nas aulas passadas, né? Que são os dados, bancos de dados biológicos. Não vou repetir isso aqui com vocês mais uma vez. E o que é a biotecnologia? A biotecnologia é usar o conhecimento de computação, de informática, para produzir novos equipamentos. Então, está escrito aqui, ó. A biotecnologia é o uso de conhecimento sobre os processos biológicos com o fim de resolver problemas e criar produtos de utilidade. Está intimamente relacionada à inovação tecnológica, uma vez que propõe o desenvolvimento de novas tecnologias e produtos, aplicando as informações desenvolvidas na pesquisa. Então, eu pesquiso, eu estudo, eu identifico alguma falha, alguma lacuna, e com o uso da engenharia de computação, eu crio algum equipamento, alguma tecnologia para usar ou para suprir essa lacuna identificada. E a bioinformática e a biotecnologia, elas estão intimamente relacionadas a partir do momento que geramos novos dados e conhecimentos que podem ser aplicados para o desenvolvimento de novos produtos e soluções. Então, é isso que eu acabei de falar. A biotecnologia, estudiosos, eles detectam falhas ou lacunas, né, em determinado aspecto da biologia e, através da bioinformática, ela consegue novos dados, junta as duas e cria novos produtos e soluções. Então, a nossa aula de hoje era isso, era mais para falar sobre a bioinformática e a biotecnologia e esses dois termos, test mining e data mining. Eu vou colocar no Classroom essa gravação dessa aula e vou colocar também esses slides, tá? Então, qualquer coisa, vocês podem me chamar e qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês me chamam. Então, boa noite para vocês e até a próxima terça-feira.